Eu tinha perdido tudo ali. Como que eu vou contar pra minha família que a minha bebê não tá bem? Meu filho tá esperando a irmãzinha não vai vir. Ali meu mundo caiu de vez. Eu falei, se ela não tem estômago, se ela não tem bexiga, ela não vai ficar comigo. Eu falei, como que ela vai comer? E como que ela vai fazer xixi, que são coisas básicas? Eu falei, ela não tem como ficar comigo. E é isso, eu falei, ela não é compatível com a vida. Ser mãe é dádiva que vem de Deus, porção divina para os que são seus. Ser mãe é ter paixão, é tentar o impossível, fazer o sonho se tornar real. Ser mãe... Bem-vindas, bem-vindos ao Voz das Mães. Nosso projeto existe para informar, educar e acolher todas as mães e famílias atípicas. Para começar nosso programa de hoje, eu quero ler a frase da nossa convidada. Ser mãe de anjo é tão difícil e tão dolorido. A gente gera e eles vão. O colo fica vazio e o coração partido. Pouco se fala desse luto e muito menos ainda de como as pessoas abordam para falar sobre isso. Ju, obrigada por você topar participar do Voz das Mães. Muito feliz de ter você aqui. E antes da gente começar, eu já queria começar te perguntando se você acha que o luto gestacional ele ainda é silenciado, mesmo com uma dor tão profunda. Eu via muito como um tabu, Nath. Então, era uma coisa que eu não podia falar dentro de casa. Eu não podia falar com os meus amigos. Era tudo muito visto como você perdeu, é melhor você guardar. Fica, daqui a pouco você vai ter outro. Você perdeu o primeiro com 22 anos, né? Sim, muito nova, em né? 2015. Então, eu descobri muito cedo a gestação e também perdi em questão de 3, 4 semanas. Foi muito rápido. Perdi com 9 semanas o meu primeiro bebê. Você chegou a fazer alguma investigação na época? Não. Como foi a primeira perda e muito novo, eles falaram, não tenho que pesquisar, não dá para fazer nada. Vá para casa, que já que você quer, preferir, vai ser um aborto espontâneo. A princípio seria um aborto retido, mas está em processo de evolução. Então, o seu corpo vai conseguir eliminar, que é essa palavra que eles usam, né? Vai conseguir eliminar. Nesse momento, você sofreu alguma falta de empatia médica? Você tinha informação? Como que foi tudo isso para você? Vou dar uma resumida brevemente, mas cheguei com um pouco de sangramento na maternidade, uma maternidade muito grande aqui em São Paulo, Promatri, e horas de espera, a maternidade estava muito cheia naquele dia, pulseirinha verde, tá só com sangramento leve, passei primeiro com o médico, olha, a gente vai pedir um ultrassom para saber se tá tudo bem. Nessa espera longa aí, meu marido resolveu ir tomar um lanche e eu fiquei sozinha. Chamou para fazer ultrassom. Entrei na sala, deitei. Eu já tinha um pouco de conhecimento, eu sou fonoaudióloga, trabalho em neonatologia, então eu tinha um pouquinho de conhecimento ali do que era um ultrassom, coloquei mais ou menos o que a gente via ali. Eu vi um negocinho pequenininho lá. Vi a listra, que deveria ter os batimentos cardíacos, mas acho que naquela hora a gente tá tão, assim, perdida em emoções que o que eu vi foi, não tem nada, a linha tá parada, mas talvez ela não ligou. E aí meu marido entrou na sala, ele falou, a médica não tava com uma cara boa. Foi o que ele falou depois pra mim, né? E aí ela falou, olha, infelizmente não tem batimentos cardíacos. Me colocaram pra fora. Aí meu mundo caiu, eu chorava. Nesse primeiro momento me acolheram, colocaram numa sala reservada. Assim que a médica sair, você vai pra outra sala. A médica naquele momento foi muito empática, ela me abraçou, ela falou, você foi a gestante mais feliz que eu recebi aqui hoje. Ela falou, tá sendo muito duro pra mim te dar essa notícia. Falou, a gente tem 2 saídas, a gente espera seu corpo eliminar ou a gente vai pra curetagem. Eu falei, acho que nesse primeiro momento eu quero esperar, eu quero viver o meu momento com a minha família. E fui pra casa. Só que ninguém conta pra gente que são cólicas muito fortes. São dores muito fortes que a gente sente e que às vezes um remédio só em casa não dá conta. E é isso, me passaram um remédio que meu pai rodou São Paulo inteiro para encontrar, para ajudar nesse processo da eliminação, né?
E nessa dor absurda, voltei na mesma maternidade, já no processo de abortamento, e pedi ajuda. Sim. Falei, estou com muita dor. Falei, eu preciso de ajuda. Uma médica sem empatia nenhuma. Que me falou, o que você veio fazer aqui hoje? Você já está em processo. O que você quer que eu faça? Com essas palavras, sem empatia nenhuma. Sim. Eu comecei a chorar muito. Ela falou, eu vou fazer um toque. Acho que foi... Eu fui no céu e voltei. E aí ela falou assim, tá em processo de expulsão, e aí? Tem que esperar. Desse jeito? Desse jeito. Eu chorava, ela falou, o que você quer que eu faça por você? Eu balancei a mão, eu lembro muito claramente que já saindo da sala eu balancei a mão e falei, eu não quero nada, eu quero ir embora. Falei, depois desse seu tratamento eu só quero ir embora. Sim. E aí ela fez assim e eu saí. Fui pra casa, falei, o que eu posso fazer com isso? Eu falei, eu vou continuar com dor. Tomei remédio, deitei e eu falei, agora nesse momento eu vou abrir minha boca. Fui pro Facebook, abri uma leve reclamação ali de como tinha sido esse atendimento naquele dia. E aí veio aquela chuva de comentários de outras mães. E eu já passei com ela no pronto-socorro, ela fez a mesma coisa comigo. Foi ela que fez meu parto, ela me tratou muito mal. Eu falei, nossa... às vezes a gente guarda pra gente, mas tem outras pessoas que também estão passando por aquilo. Sim, e outras pessoas passam por aquilo, não têm a mínima noção, não só da falta de empatia médica, né? Porque eu, quando recebi a primeira vez, a primeira perda gestacional que eu tive, a médica simplesmente olhou pra mim e falou, ué, mas a gente não sabe nem se vai vingar, tá muito cedo. Então, e eu ali olhando, falei, primeira gestação, nunca tinha ouvido falar sobre isso. O que é uma perda gestacional, Exato. né? Porque a gente é informada só pra, você vai engravidar, é assim, você tem que tomar remédio, tem que fazer exame. Você não tem essa noção de, olha, uma perda gestacional, ela é comum de acontecer. Que bom que você teve pelo menos uma empatia médica de quem te deu a notícia, né? Exato. Porque geralmente é o contrário, né? A pessoa que dá a notícia geralmente tem uma falta de empatia médica, mas o que eu vejo hoje dos médicos é tão... É horrorizante, né? Que você olha e você fala... É como se fosse uma coisa banal. Não existe mais sentimento, né? Exato. Eles esquecem que ali é uma mãe e que independente do tamanho do bebezinho, tá ali, é dela. É o bebezinho dela. A forma como você vai dar essa notícia para ela de que o bebezinho dela não tá mais ali, ou que em algum momento ele vai deixá-la, isso deixa uma marca tão grande na gente, tão grande. A gente guarda aquelas palavras ali, ó, e elas ficam para sempre. Para sempre. E é interessante, porque essa médica que atendeu a gente, que falou tudo isso, depois eu conversei com o outro chefe, que era o chefe dela, né, outro médico. E aí ele falou pra gente, ele falou, não é a primeira reclamação que a gente tem, eu vou ter que afastar ela da parte de gestante, porque às vezes ela tem algum problema psicológico, teve algum caso, a gente entende que assim, a pessoa pode ter sofrido, só que é o trabalho dela. Ela não pode colocar como se fosse um espelho nas outras gestantes e dar uma resposta dessa, Exato. né? Exato. Hoje eu vejo isso como um aprendizado muito grande para mim. Eu estou trabalhando numa grande maternidade do SUS aqui em São Paulo. E eu entrei nessa maternidade pouco tempo depois da perda da minha segunda bebê. E era isso. Logo que eu cheguei, pouquíssimas pessoas sabiam da situação. E elas falavam, você vai dar conta? Você vai conseguir trabalhar com bebês, com prematuros, depois dessa sua perda? Eu falei, eu vou saber quando eu entrar lá. Eu falei, mas o que eu sei é que essas mães jamais vão ter de mim o que eu passei. Falei, eu vou ser o colo, o acolhimento que cada uma delas precisar, no momento que elas precisarem. Sim. Eu trouxe para dentro do meu trabalho o que eu quero que todas as mães tenham, acolhimento. Te entendo. Eu acho que isso traz na gente um sentimento completamente diferente, né? Porque é um propósito. Eu acredito muito que tudo que a gente passa na nossa vida, em algum momento vira um propósito, que é o propósito que eu tenho hoje com Voz das Mães, é o propósito que você tem com o seu trabalho hoje, que é dedicar uma parte do que você viveu, que vai te transformar, que você pode ajudar outras pessoas, né? Sim. E aí, depois de tudo isso que você passou, Ju, você teve o aborto naturalmente, foi para casa, e aí depois você teve um outro filho. Eu engravidei em 2017 e era aquele medo gigantesco, né? O que vai acontecer? Meu filho vai
crescer bem, vai estar tudo bem com ele. E foi uma gestação extremamente tranquila. Sim. Eu não tinha nada. Eu brinco que eu trabalhava com uma barriga que andava na minha frente a quilômetros. Um nenenzinho que não dava trabalho, eu trabalhava absolutamente tranquila. Ele mal se mexia, ele dava o sinal de vida dele quando eu chegava em casa. Sim. Brincava bastante, dormia. E aí foi uma gestação tranquila, um parto absolutamente tranquilo. É uma criança extremamente saudável hoje, é a luz da minha vida. Meu menininho de 7 anos, o Thomas. E é aquela coisa, né? Eu falei, eu nunca tive um momento em que eu fui tão saudável, tão bem, do que quando eu estava gestante do meu filho e agora o nascimento dele, né? Então, meu filho foi a realização do sonho. Foi o meu Rainbow Baby, né? Sim. Como que foi voltar para a vida depois dessa perda gestacional para percorrer tudo isso até o Thomas chegar, até decidir engravidar de novo? Porque é uma decisão difícil, né? É um processo muito difícil, né? Eu brinco que a gente vive um dia por vez. Porque se a gente tenta colocar muita projeção, a gente não dá conta do que vai esperar lá na frente. Se a gente fala, eu vou só até aqui, a gente fala, eu tô me impedindo de viver o meu momento de felicidade. Então, a gente vive um dia por vez. Então, eu ficava muito com isso de, eu vou tentar de novo? Eu vou. Foram 2 anos tentando engravidar do Thomas. E nesse tempo eu tentei fazer exames, descobriram síndrome do ovário policístico, e aí a médica falou, se em 1 ano você não engravidar, a gente vai ter que começar todo o processo de diagnóstico. Eu falei, meu Deus do céu, falei, será que eu vou conseguir? Foi isso, 2 anos tentando. Quando finalmente eu falei pro meu marido, eu falei, olha, eu te amo, a gente tá junto já, na época, acho que a gente já tava já com 7 anos juntos. Eu virei pra ele e falei, acho que agora é hora da gente pensar no nosso casamento, vamos fazer a festa, e o que tiver de ser será. Eu falei, eu não quero mexer com diagnóstico, não quero fazer nada agora. Eu falei, vamos viver nosso momento. Fechei meu casamento, fechei meu vestido, um semi-sereia. Falei, provei um antes, e aí minha cunhada falou assim, esse vestido tá justo, você vai servir em você daqui pra frente? Eu falei, claro que vai. Ela, você não tá grávida? Eu falei, claro que não. Eu falei, não tô grávida, eu falei, eu nem posso engravidar. Eu falei, tentei até agora, não engravidei. Fechei meu vestido. Coisa de 1 semana depois, eu passando mal, com febre e a menstruação atrasada. Eu falei, o que é uma menstruação atrasada? A hora que a gente desliga, vem, né? Lá veio o meu positivo. Eu lembro exatamente de fazer o exame, olhar para aquilo e falar, meu vestido? Onde que eu vou entrar no meu vestido? O seu primeiro pensamento foi no vestido? Foi no vestido. Então não foi. Então, para você foi mais tranquilo do que pensar de tipo medo da perda gestacional de novo? Eu acho que eu estava num momento em que eu estava vivendo aquilo. Eu já tinha entregado. Já foi, meu bebezinho já foi. E é isso, não sabia o sexo, sim. Eu já tinha falado que seria o Luca Gabriel. Falei, o Luca Gabriel já me deixou. Falei, ele tá cuidando de mim de um outro lugar. Agora eu vou viver meu momento. Foi isso, eu tava tão envolvida com as questões do casamento, que a hora que veio o meu positivo, eu fiquei realizada, mas a primeira coisa que eu falei, meu vestido não vai entrar. E era isso, o Thomas nasceria exatamente no mês que estava agendado o meu casamento. Falei, como é que eu vou entrar com uma barriga grande ou com uma cesárea? Falei, não vai dar certo. E aí? A gente conseguiu, jogou o casamento para 2 meses depois e ele entrou no carrinho levando as alianças. Que lindo. Você acha que o Thomas ressignificou a perda gestacional para você? Com certeza. Eu via ele realmente como meu arco-íris. Ele era o meu bebezinho arco-íris. Então ele veio assim, num momento em que a gente não esperava. Eu estava fazendo um enxoval de bebê e as coisas no meu casamento. Era uma barriga gigantesca na 25 de março, comprando coisa pro bebê e comprando coisa pro casamento. Então, ele veio num momento de muita luz, de muita alegria na nossa vida. Foi o meu bebê arco-íris, né? E aí 7 anos se passaram e o Thomas resolveu pedir um irmãozinho ou uma irmãzinha. 7 anos com o Gil. Thomas virou para mim e falou, mamãe, eu queria muito um irmãozinho. Todos os meus amiguinhos têm um irmãozinho, eu queria muito um irmãozinho. E naquele período, a gente tinha acabado de voltar de Minas Gerais. A minha prima, ela estava já com 3
filhinhos. Ele ficou encantado com aquele monte de crianças brincando, meu irmãozinho cuidado de um com o outro. Mamãe, eu quero um irmãozinho. Eu falei, tá bom, filho. E eu conversei com meu marido, ele falou, tudo bem, tá na hora mesmo. Vamos tentar? Você tinha medo? Tinha, Nath. Passava na sua cabeça o que você já tinha passado? Jamais. Eu falei, eu consegui uma gravidez normal. Eu tenho um filho saudável, que não tem absolutamente nada. Não vai acontecer de novo. Um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Lá fui eu. Tirar o DIU no centro cirúrgico, porque não tinha mais fiozinho. Vamos pro centro cirúrgico. Sedação pra tirar. Aí vem, né? Bora começar a tentar. Mês não vai, mês não vai. Cai naquela coisa de rotina. Tinha acabado de trocar de emprego. Fui trabalhar num CAPS infanto-juvenil. Entrei lá. Estava ainda no período de experiência. Descobri que eu estava grávida. Foi a realização de um sonho. Mas aquela preocupação toda, né? Engravidei na experiência. O que eu vou fazer agora? E uma colega tinha acabado de se afastar, porque descobriu que tá gestante dentro do CAPS. Afasta, não vai trabalhar. Porque também o psicológico é um lugar que a gente tá vivendo com questões psicológicas de muita gente. E a gente tem que estar ali para eles. Sim. Como é que a gente vai estar ali numa situação dessa que a gente também tá muito vulnerável, né? Então, a hora que falei, tá, vou ter que esperar um pouquinho para contar. Mas como que eu descobri minha gestação, né? Eu tava com muitas dores, muitas cólicas. Fui para a maternidade fazer um exame ginecológico para ver o que estava acontecendo. Tava só com cólica, não descia, não via nada. Aí me perguntaram, quando que foi sua última menstruação? Ah, foi dia tal. Mas você tá atrasada e não fez nenhum exame? Falei, não. Esses meses todos estava atrasando, eu acabei de tirar o DIU. Não fiz exame. Você tá grávida? Eu falei, não tô. Não tô. Tô não. Aí lá vem, né? Vamos fazer ultrassom. No ultrassom não viu nada, só viu 2 cistos hemorrágicos. 1 em cada ovário. O que tem para fazer? Vai passar com o médico agora, ele vai ver os outros exames e vamos ver o que vai fazer. E aí chega o beta-HCG positivo. O beta positivo, 2 cistos hemorrágicos. Eu falei, meu Deus do céu. Isso te preocupou muito? Eu tinha uma leve noção do que era aquilo, muito leve. E também não foi me passada informação nenhuma do que poderia repercutir um cisto hemorrágico. Então, aquela coisa, a gente tem Google, a gente joga lá, e eu só sabia assim, tem que tomar cuidado porque não pode romper. Mas tô num trabalho em que se tiver uma situação de crise, eu tenho que estar lá no meio, posso levar um chute, alguma coisa, e se esse negócio romper? Bom, vamos esperar. Fiz os primeiros exames ali, deu uma infecção de urina, bora pra maternidade de novo, porque o médico tá marcado só lá pra frente. Fui pra maternidade, dei o exame de urina, olha, uma bactéria mais resistente e tal. A gente o meu médico tinha entrado com um anti-inflamatório pra tratar o cisto hemorrágico, e a hora que eu cheguei lá, que eu falei, tomei anti-inflamatório, como assim? Não pode, é um remédio que uma gestante não pode tomar. Aquele susto, você já chora, né? Meu Deus do céu, tomei um negócio que pode prejudicar meu bebê. Sim. Mas foi o médico que me passou aquele monte de informação na cabeça. Mas em nenhum momento existia a chance de eu perder o meu bebê. Tá tudo bem. Fez os exames, toma remédio para dor. Olha, ultrassom absolutamente normal. Aí você tava com quantas semanas? Quando eu descobri, eu tava ali mais ou menos com umas 5, 6 semanas. Bem no comecinho. Bem no comecinho. Tá tudo normal, vamos te dar remédio só pra dor, não tem muito o que fazer com o cisto hemorrágico, é só se cuidar. Vamos te afastar do trabalho de vez. Me afastei do trabalho, comecei a ficar em casa. E aí vai, né? Vamos desenvolvendo um dia por vez. E aí chega a época de fazer o primeiro morfológico. Vamos falar sobre isso? Vamos lá. Como que era teu sentimento? Como que era a tua angústia em relação a isso? Porque a primeira morfológica as pessoas ficam nessa, né? De como que vai ser, o que pode ser. É o que todo mundo tem medo, né? Hoje em dia eu tenho pânico do segundo. O primeiro, pra mim... Cada vez que uma grávida vai falar pra mim, eu vou fazer o segundo morfológico, eu falo, meu Deus, que abençoe. Não, meu medo não era tanto no segundo. Como que você tava Eu tinha uma leve impressão de que tinha que dar tudo certo. Mas, coisa de 2 semanas ou 1 semana antes, eu tinha ido no pronto-socorro com dor de novo no cisto.
e ouvi do médico no pronto-socorro: olha, tá tudo bem, mas você precisa ir logo fazer um morfológico. Quando você escuta o tá tudo bem, Mas tá tudo bem, vá fazer o morfológico. Não entendi aquilo nada como um Tá. alerta. Ele falou: tá tudo bem. porque na teoria já vai bater a semana, você precisa fazer um morfológico de qualquer maneira. Eu falei: tá, é porque eu vou passar no médico semana que vem, ele vai me dar o pedido semana que Sim. vem, e aí eu já vou fazer. Fui no meu médico, ele deu o encaminhamento para fazer o morfológico. É aquela coisa, né? Eu só sabia que eu tinha que fazer o exame. No dia que eu fui fazer, foi uma segunda-feira, não tinha uma pessoa disponível para ir comigo. Meu marido trabalhando, não poderia faltar porque não tinha ninguém para cobrir. Minha mãe tinha que levar meu filho no tratamento psicológico que ele faz. Meu pai tinha que receber encomenda, não tinha ninguém para ir comigo. Você já sabia se era menina ou menino? Não. Já minha cunhada, que seria a madrinha da minha pequena, fez um chá revelação maravilhoso. Eu sou ruiva natural. E aí ela fez... Inclusive, Renatinho falou muito bem desse cabelo hoje, do ruiva natural. Carinhosamente, eu sou apaixonada pela Disney, como vocês podem ver. Sou apaixonada pela Disney. Carinhosamente, a família sabe que eu amo muito a Ariel. Ela fez um vídeo pra mim e como ela mostrou o sexo foi: Ariel, você vai ter uma princesinha, a Maitê tá chegando. Aquilo encheu meu coração. Eu sempre imaginei que meu filho teria um irmãozinho, mas a chegada de uma menininha para eu encher a cabecinha de laço era um sonho. Aí minha princesinha tá chegando. Então, tinha sido coisa de 2, 3 dias antes do meu morfológico. A minha princesinha tá vindo. O que eu posso esperar agora? Agora vamos fazer um morfológico, tá tudo bem. Até agora todo mundo me falou que tá tudo bem. Uma segunda-feira de manhã, sozinha, peguei um Uber, bora lá fazer um morfológico. Chega Estava apreensiva? Não, Nath. Tranquilo. Por incrível que pareça, eu tava muito tranquila. Um momento, assim, de muita paz. Eu achava que ia sair de lá sabendo que tá tudo bem. A única coisa que eu levei comigo foi um terço. Eu dei um tercinho na minha mão. Falei, vamos que vamos. A recepcionista falou: nossa, que bom, né? Que linda, uma grávida tão simpática, chega aqui tão feliz. A gente às vezes fez uma tão de cara fechada, tá? Falei, não, eu tô muito feliz, eu tô muito realizada. Eu falei, 7 anos depois, tô tendo minha filha, não vai chegar. É isso, chega, entra naquela sala fria, gelada, e tem que manter gelado com todos os aparelhos. A técnica me colocou na mesa, a médica, na foda, daqui a pouco a médica chega, a médica entrou. Ficou só eu e ela na sala. E aí, começa o processo mais difícil, né? É aquele silêncio mórbido, ninguém fala nada, mas eu, naquele momento, eu só pensei assim: eu sou profissional da saúde também, e às vezes a gente precisa fazer o nosso exame para, enfim, contar para a pessoa. Mas a única coisa que eu via lá, uma bebezinha formadinha, tá batendo o coraçãozinho, eu tô vendo que a linha tem os negocinhos, então tá batendo o coraçãozinho, tá tudo bem. Aí ela vira para mim, para o exame. Eu não tenho uma notícia boa para te dar. Naquele momento eu só agarrei meu terço muito forte. E aí ela falou: seu bebê tem muitas malformações. É um burrão. Tudo que ela falou depois disso, eu não consigo lembrar. Eu sei que ela falou muita coisa, mas eu chorava muito. E sozinha, não tinha ninguém ali. Eu, entre soluços, falei: eu posso ligar pro meu marido? E aí ela falou: pode. Eu falei: Mo, liguei pra ele, falei: Mo, ela tem malformações. Ele, o quê? Porque era muito choro, era muito soluço. Eu falei: ela tem muitas malformações. Exatamente como tá saindo agora. Muito emotivo, né? E aí eu passei meu celular pra médica. Meu marido não tem o conhecimento que eu tenho na área, então ele falou assim... Ele me contou depois que ela falou uma série de termos técnicos que ele não entendeu nada. Parece dar um botão de desliga na nossa mente, né? Ele falou que o que ele entendeu foi que ela tinha alguma coisa de errado. E ela só falou assim: eu preciso desligar para terminar o seu exame. Ela me entregou meu celular. Eu chorava muito. Ela terminou o exame, ela falou: olha, eu vou sair da sala para fazer seu laudo e você pode ficar à vontade. Eu tava sozinha numa sala gelada. Como Acabei você se sentiu naquele momento? Todo mundo tinha caído, Nath.
Eu tinha perdido tudo ali. Como que eu vou contar para minha família que a minha bebê não tá bem? Meu filho tá esperando a irmãzinha não vai vir. Naquele momento eu nem tinha noção do que estava acontecendo. Eu só sabia, meu Deus, o que eu vou fazer com essa informação toda? Para onde que eu vou? Eu tô sozinha. Eu não sabia nem se eu ia para casa, se eu procurava um médico. Eu estava completamente perdida, né? Atordoada. A gente entra num limbo, num lugar assim que a gente não se acha. Sim. E naquele momento a técnica que tinha me colocado dentro da sala, ela entrou. Ela falou assim: eu sinto muito. Você quer uma água? Eu só balancei a cabeça e ela falou assim: eu posso te dar um abraço? Eu queria muito lembrar o nome dela para agradecer, porque foi o único conforto que eu tive naquele momento que eu estava sozinha, com uma informação assim que eu não tinha nem como lidar. E aí ela me abraçou e ela falou: eu só vou te deixar a hora que eu te colocar no carro para você ir embora. Porque é isso, eu estava sozinha, perdida, com uma informação gigantesca e que eu não sabia ligar. E aí elas foram comigo até a recepção, me entregaram o laudo. Eu peguei, elas me colocaram dentro do carro, foram comigo até o carro. Eu não sei nem como agradecer. Né? Eu não sei nem como agradecer a elas por esse gesto, porque a gente sabe que hoje em dia é isso, a médica te larga na sala. A partir dali, o que você vai fazer é com você. O seu estado emocional, como você vai fazer para chegar na sua casa, se você vai ter alguém para te dar um suporte para você minimamente conseguir chegar. É um risco. Ela era sua médica obstetra, não, né? Não. Ela era só a ultrassonografista. Era só a ultrassonografista. Eu venho falando muito sobre isso, sobre o porquê os ultrassonografistas podem dar um resultado de um exame. Eu acho que não deveria acontecer isso. Eu acho que a pessoa que vai fazer ultrassom, ela vai fazer ultrassom, ela não vai falar nada, ela vai colocar dentro do envelope e você vai falar com o seu médico. Simples. Sim. Independente se o resultado for bom ou não. Porque eles não sabem ser acolhedores, eles não sabem tudo que você já passou até ali. Eles são só médicos que estão avaliando um único exame seu. Ponto. Sim. Então, e é aquele momento pontual. Não tem ideia do que está acontecendo. Às vezes você não levou um exame anterior para ele comparar. Não tem nada de informação. E eu tenho... As minhas amigas são amigas de infância. Uma delas, biomédica, trabalhou em grandes laboratórios, às vezes até auxiliando a fazer ultrassons, e ela falou para mim, ela falou: Ju, ela não tinha direito nenhum de te dar esse diagnóstico. Ela falou: o máximo que ela poderia falar é: vá procurar o seu obstetra o mais rápido possível. Mas é aquilo, eu entrei no carro com um envelope, chorando muito, um copo de água na mão, o motorista olhando para mim, chorando e perguntando: eu posso te ajudar? E eu pouco conseguia responder, eu só falei: obrigada. Abri o laudo e é o benefício e o malefício de se entender um pouco de ultrassom, de neonatologia. Você já trabalhava nessa área? Né? Eu já estava ali já há pelo menos 9 anos na área. Era 7 trabalhando na maternidade, mais 2 ali entre residência e outras maternidades. Então, a hora que eu abri o laudo, estava lá: sua bebê tem hidrópsia, higroma, que eu olhei aquilo e falei: que é isso? Eu falei: hidro é água, mas que é o outro? Será que também tem a ver com água? Aí lá tinha também que ela tinha uma alteração no coração, as ondas cardíacas estavam invertidas, que para mim estava lindo, estava invertido. Não tinha sido visualizado o ossinho do nariz, que poderia ser um indicativo de alguma síndrome. Não tinha sido visualizado o estômago e bexiga. Ali meu mundo caiu de vez. Eu falei: se ela não tem estômago, se ela não tem bexiga, ela não vai ficar comigo. Eu falei: como que ela vai comer? E como que ela vai fazer xixi, que são coisas básicas? Eu falei: ela não tem como ficar comigo. E é isso, eu falei: ela não é compatível com a vida. Você estava no Uber? Dentro do Uber. Ela não é compatível com a vida. E para onde você foi? Fui para casa. Eu, na época, ainda estava com os meus pais em processo de mudança para minha casa. Cheguei em casa, minha mãe me esperando no portão, que eu só liguei para ela e falei: me espera no portão, por favor. Minha mãe me esperando no portão.
Eu chorava muito e a minha mãe falava assim, calma filha, você não sabe, calma, vai ficar tudo bem. Eu falei, mãe, não vai. É a frase que a gente não quer ouvir, vai ficar tudo bem, né? Eu falei, mãe, não vai. Eu falei, eu sei que não vai. Eu falei, pro bem ou pro mal eu conheço. Eu falei, mãe, ela não tem estômago. Eu falei, mãe, ela não tem bexiga. Eu falei, ela não vai ficar comigo. E uma criança de 6, 7 anos virando pra mim falando assim, mamãe, por que você tá chorando? Tá tudo bem com a irmã? Eu falei, filha, a irmã não tá bem. Eu falei, a irmã tá muito dodói. E aí ele falava assim, mamãe, vai ficar tudo bem, a gente vai no médico. Eu falei, filho, o que a irmãzinha tem, o médico não consegue resolver. Eu falei, acho que só o Papai do Céu. E acho que ele não tem muito o que fazer, a gente tem que esperar, tá bom? Ele me deu um abraço, falou, mamãe, eu tô aqui, vai ficar tudo bem. Foi o único tudo bem que pra mim fez sentido. E ele foi pra escola, meu marido vinha do trabalho e aí minha mãe falou, eu vou com você até o seu médico, porque ele me encaixou. O doutor Iago foi o médico que me acompanhou na gestação e no parto do meu filho. Então eu cheguei lá e meu marido chegou junto comigo, ele chamou a gente pra dentro da sala, minha mãe preferiu não entrar, entramos só nós dois. Entreguei o laudo na mão dele, falei, doutor, eu só quero que você seja sincero comigo. Eu falei, você sabe que eu trabalho em maternidade há muitos anos. Eu falei, ela não é compatível com a vida, ela não vai ficar comigo. E aí ele olhou pra mim, ele falou assim, deixa eu abrir o laudo, tá bom? Ele abriu o laudo com muita calma, ele olhou. Foram palavras doces, mas que eu sabia que não... Ele falou, olha, infelizmente é um quadro muito difícil. Ele falou, possivelmente alguma síndrome muito rara, alguma coisa assim, muito difícil de lidar. Eu ainda tentei perguntar o que era hidrópsia, o que era higroma, aqueles termos que eu tinha lido e que eu não sabia o que era. O que ele conseguiu me explicar era que ela tinha líquido no corpinho todo e que a mancha que eu via atrás dela era o líquido que ela tinha, de tanto que ela tinha. A translucência no cal dela, que geralmente eles esperam até 2 milímetros, era de 9,5. Uau. E o higroma é um tipo de cisto, então o dela também era grande. Ele falou assim, é muito difícil a gente saber o que vai acontecer. Ele falou, o que eu posso te fazer, o que eu posso te ajudar agora, a gente vai ligar para a medicina fetal agora, para você começar esse acompanhamento. Você chegou a jogar no Google para ver o que eram as Eu malformações? acho que a pior coisa que eu fiz foi ter feito isso, porque a gente não, a hora que a gente descobre que existem artigos científicos, a gente vai atrás deles. E um dos poucos que eu achei, porque é tão raro que nem se tem tanto estudo na área, um dos poucos que eu achei dizia que pouquíssimos casos chegaram a nascer e quando nasciam sobreviviam muito pouco, mas que a maioria era incompatível com a vida e que a chance de recorrer era grande, de acontecer de novo. Eu falei, não é possível. Falei, agora eu tô com duas esperanças perdidas. Eu perdi a minha bebê e se eu tentar de novo, ainda pode acontecer de novo. Falei, não é possível. Eu não acredito que eu tô passando por isso. E aí foi, né? Medicina fetal. Pra dali 3 semanas. Falei, meu Deus do céu. 3 semanas dentro de casa. 3 semanas é muito tempo. Né? Com essa informação, o que eu vou fazer para ajudar a minha neném? Porque é isso. Eu vou tomar a vitamina dela, mas não vai mudar o que ela tem. Eu tenho que manter meu filho saudável. Ele tá aqui, ele tá vendo que eu tô passando tudo isso. O que eu vou fazer? Ju, nesse tempo, o que você queria que tivesse sido diferente? Eu não tive acolhimento das equipes de saúde. Em nenhum momento foi cogitado, olha, vamos passar com um psicólogo para ela já começar a te dar um apoio. Hoje eu sei
que existem médicos que fazem já um apoio para essas mães que já tem casos em que, sim, o bebê vai vir a óbito ainda dentro da barriguinha. Já existe um cuidado paliativo dentro da gestação. Hoje eu descobri isso depois da perda da minha princesa. Então, me faltou isso. Me faltou explicações, me faltou conhecer, ter minimamente um pouquinho ali do que me desse embasamento para saber, estou devolvendo ela para Deus, o que eu podia fazer era isso, o que ela tinha era isso e até onde eu podia ir. Eu não tive acolhimento da maternidade, então quando eu cheguei na consulta, dei muita sorte que o médico que me atendeu, ele teve muita empatia, porque de tanto eu ligar para pedir um encaixe, porque eu estava disponível 24 horas em casa, eles pediram para eu dar uma noção do que era o meu caso, eles me encaixaram, me deram uma consulta mais breve. Eu fui, o médico falou assim, olha, acho que eu prefiro ir fazendo ultrassom e ir te explicando o que está acontecendo, né? E aí ele foi muito calmamente, mostrando no ultrassom, ó, tá vendo isso aqui em volta? É líquido, isso aqui é o cisto que tem na cabecinha. Ele falou, com as palavras dele, né? Ele falou, é como se os vasos sanguíneos dessa fossem tudo furadinho. Então os líquidos saem. Ao invés de eles irem para frente, eles saem. E por isso esse líquido circula ali o tempo todo. E aí, o meu medo era, eu vou ter que ir adiante com essa gravidez? Até quando eu vou estar com ela? O que eu posso fazer? Eles vão me sugerir fazer um aborto, eles não vão sugerir... A espera é muito difícil, né? Que meios legais eu vou ter que fazer se realmente eu tiver que fazer um aborto? Que meio legal eu vou ter que procurar advogado? Era uma nuvem. Mas quando te deram todas as informações da malformação, você tinha a opção... como que era isso? Era uma opção de ir até o final, até o limite dela, ou tirar? Ou chegou a ser cogitado isso? O meu médico ele falou assim, olha, você pode esperar para ver até onde vai. Pode ser que nasce, pode ser que não. Mas existe você abortar. Você tirar antes. Era uma possibilidade para você? Não. Eu sabia que em algum momento para minha família talvez fosse, para evitar um sofrimento meu, que jamais diminuiria eu fazendo antes ou depois, mas que talvez a família quisesse antes. Quando eu contava para algumas pessoas, falavam, talvez seja melhor você fazer logo. Como que era isso para você, das pessoas palpitando na sua decisão? Eu acho que eu estava num momento de tanta introspecção que quando vinham esses palpites, a minha reação era balançar a cabeça e falar, eu vou pensar. Eu não tinha nem argumento para debater. Eu vou falar o quê? Ele não vai me ouvir, ele já está falando que é para eu tirar logo. Como as pessoas acham que elas podem se meter numa decisão tão importante de uma mãe, né? Sim. Para eles, a partir do momento que deu o diagnóstico, acabou, segue sua vida. Perdeu? Vai, em algum momento você vai engravidar de novo. E aquilo, por eu já ter passado por uma perda, na época que eu perdi o Luca, eu procurei apoio. Na época só tinha algumas poucas comunidades no Facebook, e uma delas dizia assim, frases que você não deve dizer para uma mãe que acabou de perder um bebê. Uma delas era, daqui a pouco você consegue outro. E eu cheguei a ouvir até, naquela época, você é jovem, você consegue outro. Eu acabei de perder 2 meninas. O que é um para você que nem nasceu? Então, acho que eu já tinha ouvido tanto absurdo da primeira vez que em algum momento eu parei de ouvir. Eu só falava, eu vou pensar. E deixava. Sim. Guarda para você o que você tem para falar. E às vezes começava a falar muita coisa, eu balançava a cabeça, eu vou tomar uma água. Um jeito de fugir. Você chegou a ter que, em algumas vezes, mais acolher as pessoas do que ser acolhida?
a minha família não tem o costume de demonstrar muitas coisas. Então eu recebia muito abraço. Em alguns momentos eu vi uns absurdos desse. Quem eu tive que acolher mais foi meu filho, que não tinha nem muita noção do que estava acontecendo, né? Porque é isso, eu saí do consultório da medicina fetal já sabendo que ela não tinha mais batimentos. Aí eles já te deram um diagnóstico lá no... Lá mesmo, eles falaram, olha, hoje já não tem mais batimento. Então, pelo menos isso eu não tive que escolher o momento de partida dela, eu não tive que intervir em nada. Ela foi no momento dela. Sim. O que me deixa muito mais calma hoje, né? Que a minha princesinha, ela foi quando ela tinha que ir. Ela me deixou no momento dela, né? Ela não se despediu como eu esperava que ela fosse se despedir, mas ela foi no momento dela. Hoje eu acho que foi um dia antes do ultrassom. A gente confabula algumas coisas, né? E um dia antes, meu filho, uma besteira de deixar uma faca assim, ele pegou para cortar um negócio, cortou o bracinho, e aí a gente correu com ele pro pronto-socorro e graças a Deus não teve nada, não precisou fazer nada, foi só um curativinho, mas é isso, né? Estamos preocupados, a gente levou e eu senti uma dor muito forte. Preocupação, eu falei que eu achava que ela tinha me deixado naquele momento e é isso, a gente vai criando teorias, né, de que ela foi proteger o irmão de uma coisa muito mais séria e, de certa forma, me deu um novo rumo para minha vida, né? O processo da perda é muito difícil, né? Então a gente sai com o diagnóstico de que não tem mais o que fazer. Agora você vai para a maternidade. E você vai para a maternidade, mas você vai sair de lá sem o seu bebê. Não dá para explicar em palavras, né, o que esse processo todo ele nos traz, né? Eu falo muito que o luto gestacional é um luto onde a gente não dá um abraço, a gente não vê um rosto, a gente não pega na mão. E é muito, muito frio o procedimento que é feito, né? Eu fui para a maternidade Santa Maria e lá eu cheguei já com ultrassom, dei sorte que por mais que fosse uma segunda-feira, o pronto-socorro estava vazio, mas eles pegaram já o ultrassom, viram que não tinha mais, vamos então entrar com o procedimento de AMIU, que eles falam, né? Aspiração manual do útero, né? Intrauterina. E nesse momento, pelo menos eu tive um acolhimento de eles não me deixarem numa sala com N gestantes. Importantíssimo. Hospitais, por favor, vamos fazer um apelo, né? Porque são tantas mães que passam aqui e falam a mesma coisa. Uma perda gestacional, uma mãe de UTI, ficando ali com gestantes ao lado, com crianças nascendo e elas não tendo seus bebês do lado. Nesse momento eu não tinha nem como agradecer, porque eles me colocaram numa sala, só eu e meu marido. Tudo que precisou fazer dali para frente era dentro dessa sala. Eu só saí para assinar um papel e dali me levaram para o quarto onde começaria todo o procedimento, né? E foi uma das maternidades que eu trabalhei. Então, eu tinha ali colegas que eu conhecia e que falaram, eu lembro de você. Você lembra de mim. Eu andava aqui com o carrinho, fazendo exame da orelhinha. Lembrei de você, mas por que você veio? Eu falei, eu vim me despedir da minha princesa. Eu vim entregar ela para Deus. E recebi apoio da doutora Cláudia, que era chefe da UTI, que falou para mim, você sabe o que é ser uma mãe de UTI? Ela falou, você vive isso aqui? Ela falou, se ela foi é porque não era para você passar por isso. Eu falei, talvez sim. Falei, eu tô vendo um lado que talvez lá para frente eu fosse ver ela dentro da UTI. Eu falei, talvez eu não estava preparada para viver isso também. Recebi visita da minha coordenadora, que trabalhou comigo há muito tempo, que me deu um abraço muito forte. E aí começa aquele procedimento, né? Bota comprimido, um comprimido
que você vê Deus a hora que é colocado, porque é muito no fundo. Mas assim, a primeira enfermeira maravilhosa, a segunda enfermeira, em questão de humanização, maravilhosa, mas a unha estava grande, Nath. Meu Deus. Então, era uma dor muito forte. Talvez pela forma como era introduzido, comprimida, a unha grande, machucava. Mas eu falei, eu tenho que ser forte. Eu tenho que ser forte para que eu possa me despedir da minha bonequinha. Ela precisa ir tranquila. E aí, com muito carinho, eles falaram assim, olha, o processo está demorando para evoluir, então acho melhor você jantar para que você pelo menos fique confortável na parte da alimentação, né? Porque é isso, você já está sentindo dor, você passa por toda a contração, você vai sentir a bolsa estourar. É um projeto de parto. É um processo de parto, é muito... Não consigo imaginar como é essa dor. É um processo de parto em que você não vai receber seu bebê. E aí eu jantei, falei, vamos lá, tem que ser forte. Jantei, e aí em questão de poucas horas a bolsa estourou. A bolsa estourou e começa sangramento. Você estava com quantas semanas? Eu estava com contados 13 semanas, mas pelo que eles fecharam no ultrassom, na medicina fetal, ela tinha ido com 12. Então acho que na verdade não foi nem com 13 ou 12, talvez não estava batendo tamanho por conta das malformações que ela tinha. Era então, muito pequenininha. Já estava com quase 4 meses, né? Então, é isso, né? Começa aquele monte de sangramento. E aí eu falei, eu só queria pelo menos limpar, porque é isso, a gente fica com tudo sujo e fala, meu Deus do céu, ainda tinha aquela preocupação, né? O médico vai ver que tá tudo sujo, vai pensar que eu não tô me cuidando. Ainda passava um monte de coisa na cabeça, porque a gente sabe que dá medo de ser julgada, até por isso. E aí a médica examinou e falou, não, a gente vai ter que ir pro centro cirúrgico. Chegou o anestesista para conversar comigo. Ele falou, olha, sinto muito pela sua perda, mas infelizmente a gente não vai poder fazer uma sedação em que você durma, porque você acabou de comer. Você ia entrar no centro cirúrgico por volta de 12:00, 1h da manhã. Então, não tinha mais jejum. Ele, eu não posso fazer uma sedação. Isso, fui pro centro cirúrgico. Eu tenho um marido incrível. Não posso falar nada dele, né? A pessoa que eu cresci, né? Desde a minha adolescência, viu a primeira perda do meu filho, tá comigo, meu companheiro da vida. E ele ficou do meu lado, Nath. Era uma maca, um centro cirúrgico, uma sala muito fria. Ele sentou do meu lado, fez anestesia. Só que é isso. Dentro do centro cirúrgico tem focos de luz. Um foco em cima, um foco na frente. A médica precisa do foco da frente para conseguir enxergar. O foco de cima estava desligado. Virou um espelho, Nath. Eu vi tudo. Eu vi a aspiração. Eu ouvi todo aquele barulho de máquina. Não tinha o que fazer. Era só eu, meu marido ali, aqueles médicos fazendo coisa. Você recebe a informação de você não vai sentir dor. Eu senti um negócio aqui, eu falava, tá doendo. Eu falei, não é que dói, incomoda. Você sente tudo, né? Ela falou, você vai sentir, mas não vai doer, não pode doer. Tá bom, fica firme. Sentia uns negócios muito estranhos, e aquele barulho, eu olhava para aquele negócio, e eu olhava pro meu marido, ele com a carinha assim, olhava para mim, aí eu via que de vez em quando ele olhava para ver o que as médicas estavam fazendo. Em nenhum momento alguém fala para você, olha, tá fluindo, já consegui fazer alguma coisa. É silêncio, né? É um silêncio. Ensurdecedor. Isso é aquele negócio que você não sabe onde você tá. Você tá num mundo paralelo. Um silêncio absurdo. De vez em quando o anestesista virava, perguntava se estava tudo ok. Só respondia que sim. Acabou o procedimento. A médica falou assim, olha, acabou. De repente ela me solta
bota pra correr o Transamin. Eu falei, minha Nossa Senhora, se ela tá mandando botar correr o Transamin, é porque eu tô com hemorragia. Eu falei, isso é remédio que usa quando tá com muito sangramento. Eu só olhei pra cima e falei, minha Nossa Senhora, não deixa eu perder meu útero. Eu preciso ter outra chance. E aí, ela não falou porque que ela colocou o Transamin. A minha esperança era de que tivesse tudo bem. Ela veio do meu lado, falou assim, olha, tá tudo bem. Acabou o procedimento. Eu falei, se eu posso fazer uma pergunta? Ela, pode. Eu falei, eu queria saber se dava pra ver que ela tinha muitas malformações. E aí ela virou pra mim e falou assim, você quer ver? Eu olhei pra cara do meu esposo, ele ficou... Eu vi que ele não sabia o que responder, tipo, pode escolher você, sabe? Falei pra ela, por favor, eu gostaria sim de ver. E aí ela veio com uma gaze, um pouco maior que a palma da mão dela. Minha menininha era pequenininha, já tinha os bracinhos, já tinha a mãozinha, já tinha o pezinho. E o que eu consegui guardar na minha memória, já tinha um projetinho de olho, já tinha um projetinho de orelha. Eu olhei e falei, parece o nariz do meu marido. E aí, acho que pra mim foi um momento infinito, mas que não deve ter durado mais do que 2 minutos, porque é isso, elas têm que fazer o trabalho delas, né? Mas o que significou essa despedida da Maitê? Eu acho que foi um momento em que tornou tudo real, Nath. Em que eu pude, por mais que eu não falasse ali, né? Falei com ela. Eu falei, filha. Você conseguiu? O tempo que você teve aqui, você deixou a mamãe muito feliz. Você trouxe muita alegria para nossa família toda. Você foi uma bênção. Falei, vai descansar. E é tudo em fração de segundos. Sim. Mas que parece uma eternidade. E aí foi, né? Vai para anátomo patológico, mais laudo. Você quer fazer um exame genético, mas dentro de uma maternidade particular, um exame genético, R$ 1.800. Da onde que você vai tirar aquele dinheiro que você... Não era um dinheiro que você estava preparando lá para frente para fazer teu enxoval. De onde você vai tirar esse dinheiro? Não existe a possibilidade de mandar para um SUS para fazer um exame. Então, a informação que você vai ter é do que o teu convênio cobre. Sim. E vamos ficar aqui na recuperação até voltar a anestesia. Você vai pro quarto. No outro dia você tem alta. Como se segue sua vida. Acontecido. Como que é lidar com essa expectativa até para sua família, Ju? Principalmente conversar com o teu filho sobre isso. Quando eu cheguei em casa da medicina fetal, né? E fui falar pra ele, falei, olha, a mamãe vai pro hospital agora se despedir da irmã. E ele falou assim, então você vai voltar pra casa com ela? Falei, não, filho. A irmãzinha vai pro céu agora. Falei, a mamãe tá indo lá só pra dar tchau pra ela. Ela não vai vir pra casa. E é isso, né? Pra ele eu trouxe um pouquinho da realidade até onde ele conseguiria entender. Pros meus pais é só tô indo fazer um procedimento. Pros meus sogros também. A gente hoje sabe que alguns deles conseguiram lidar melhor. Minha mãe, com muito carinho, conseguiu falar para mim. Eu fui levar o Thomas na terapia. E a Thaís me perguntou como eu tava, que é a psicóloga do meu filho. Ela falou, eu não aguentei, eu chorei. Ela falou assim, ainda cheguei agora para te contar, só porque eu tô preocupada se ela vai me cobrar alguma coisa. Eu falei, mãe, ela não vai cobrar. Eu falei, ela já tinha se disposta a ajudar a gente, né? E aí, é isso, né? Tem uns que a gente sabe que vai dar um abraço, que vai confortar.
Tem gente que não consegue nem te dizer nada, nem te dar um abraço. Tem gente que não tem nem a noção, né, do que é uma perda gestacional. De como abordar, de como abraçar, de como te acolher. Às vezes a gente não quer que você fale nada, só me dá um abraço. Só me dá o seu carinho. Às vezes é só isso que a gente quer. O que você gostaria que as pessoas soubessem sobre a perda gestacional? Acho que com as minhas vivências, o que eu queria é, se essa mãe quiser falar, deixa ela falar. Se ela não estiver pronta, abraça, acolhe o silêncio dela. E a hora que ela quiser falar, escuta. Às vezes você não precisa dizer nada, você não precisa falar para ela, vai ficar tudo bem, porque às vezes não vai, a gente sabe que às vezes não consegue engravidar de novo, a gente sabe que às vezes pode acontecer de perder de novo. Só dá um abraço nela e fala para ela assim, tô aqui. A hora que você quiser falar, ou se você quiser um abraço, se acontecer de você engravidar e quiser um apoio de ir num ultrassom com você, de estar numa consulta com você, porque alguém não vai estar, eu tô aqui. É só tô aqui porque você precisar. Às vezes é só isso que a gente quer ouvir. Não, mas eu acho que é isso. As pessoas, elas não sabem o que dizer. Elas não sabem como te acolher. Elas te olham dizendo, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Você vai ter um outro filho depois e vai passar por isso. Você é nova. Você é nova. É uma falta de empatia. É uma falta das pessoas quererem. Porque eu acho que hoje em dia a empatia, ela tá muito... As pessoas acham que ser empática é olhar e falar, vai ficar tudo bem. Isso não é empatia, né? Isso é realmente você querer ouvir o que o outro tem para dizer, se ele tem alguma coisa para dizer ou não. Exato. É você acolher da melhor forma, que às vezes é um abraço. E eu quando tive as minhas 2 perdas gestacionais, a primeira eu senti muito, mas eu não falei para ninguém. A segunda foi quando eu fiz a tatuagem, que tudo vem no tempo certo. Foi interessante porque eu postei sobre isso e aí eu tive uma enxurrada de amigas falando, amiga, passei pela mesma coisa. Amiga, eu também... Nossa, Nath, eu também passei por isso. E aí eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Porque se tanta gente passou por isso e ninguém fala sobre isso, a gente tem alguma coisa errada aí. Por que o silêncio mora nesse lugar? A gente sabe o quanto a gravidez, o bebezinho é desejado. Mas ninguém fala do que acontece se ele não chega para você. Exato. E é isso, a hora que você vai tendo informações, o médico no dia que a gente foi fazer a consulta na medicina fetal, ele falou para mim, você sabia que de 10 a 35% das gestações podem não evoluir? Aí eu falei, aquilo caiu como uma bomba, de tipo, até 35%. É bastante. É muita coisa. E por que não se fala nisso? Não é falado? Por que isso é guardado? Porque é isso, a gente chega lá sempre com uma esperança de que vai dar tudo certo. De que é uma gravidez. Todo mundo espera que vai dar tudo certo. Mas será que em algum momento a gente não tem que receber a informação de que, olha, pode acontecer e se acontecer... A gente vai ter um apoio psicológico, a gente vai ter um apoio emocional, vai ter um apoio profissional, de que acolham a gente. Você sabe que minha médica falava uma coisa que ela falava assim, Natália, é comum, mas não é normal. É comum de acontecer. Sim. Então pode acontecer, mas não é normal que aconteça. Então, até onde essa falta de informação, isso dos próprios médicos, tá? Eu falo isso... A informação vem da área da saúde. Sim. Nós somos seres humanos que estamos aprendendo com eles, né? Na teoria deveria ser isso. Hoje com a maternidade atípica, principalmente com Voz das Mães, eu vejo que a gente sabe muito mais do que os médicos muitas vezes. E não por estudo nem de nada, mas é porque a gente está vivendo dentro daquilo, né? Então, eu acho que é isso que é complicado e graças a Deus hoje a gente tem... A Voz das Mães é um dos canais que a gente consegue trazer essa informação. Você foi buscar acolhimento em outros lugares? Como que foi isso? A gente sai da maternidade, eles, por protocolo, pedem para uma psicóloga fazer uma visita no teu quarto. E a psicóloga foi até meu quarto. Basicamente, eu contei como tinha sido o processo da perda, o quanto eu desejava a minha princesinha.
E ela, o que ela pode fazer por você ali? Você vai procurar um atendimento psicológico, se precisar um atendimento psiquiátrico. E era isso, eu estava ali com um convênio que ainda estava em carência para terapia psicológica. Eu falei, o que eu vou fazer? Passei no psiquiatra, ele me indicou um remédio, que ao invés do remédio fazer efeito, me afundou. Eu entrei num buraco que eu achava que eu não tinha saída. Tinha que tomar uma vez por dia. Eu tomava um remédio, eu tremia tanto. Tava fazendo pior. Não tava calor, não tava frio, né? Na verdade, eu tremia tanto que eu colocava 2 cobertores em cima de mim. As janelas do quarto ficavam todas fechadas e qualquer pessoa da minha família, meu amigo que falasse, estou saindo de casa, na minha cabeça, a pessoa ia morrer dali 5 minutos. Você estava entrando em depressão? Eu acredito que sim. E tudo poderia ser uma catástrofe. Nada ia passar dali 5 minutos. Tudo ia dar errado. E era isso. Eu tinha que tomar o remédio, mas estava vendo que alguma coisa estava errada. Eu falei, eu não sou assim. Eu falei, eu sei que eu perdi a minha menininha, mas eu tenho que viver o meu luto. Sim. E eu tinha que viver minha vida também, porque isso, meu filho tem que passar na consulta da puericultura. Eu tenho que avisar no trabalho que eu perdi meu filho, porque é só 14 dias de atestado, você já tem que voltar a trabalhar. A cabeça não para. Pira, a cabeça pira. Não Muita dá. informação. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E era isso, eu falei, eu vou voltar daqui 14 dias, eu não consigo sair na rua. Eu tô indo levar meu filho na pediatra com medo de chegar ali na pediatra, achando que o carro vai bater, que alguma coisa vai dar errado. E aí, a pediatra do meu filho é incrível, ela conhece a gente, eu comecei a passar com ela, ele estava com 2 anos, ela é uma amiga já. Sim. Carinhosamente eu chamo ela de Naila, o nome dela. Então eu cheguei lá, falei, ela acompanhou todo o processo da perda, né? Contei pra ela com mais detalhes na consulta. Ela falou assim, Ju, você sabe que eu sou pediatra, que eu não tenho ali conhecimento de psiquiatria. Ela falou assim, mas ao meu ver, leigo nessa área, ela falou assim, você precisa viver seu luto. Estão tentando medicar uma coisa que você precisa viver. O remédio não vai tirar o seu luto. Experiência própria. Eu acho que o medicamento ele é importante. Sim. Eu acho que ele é importante a gente passar por um médico, entender, às vezes acertar o remédio, acertar o medicamento. Para mim também não foi bom. Mas até acertar o medicamento. Mas eu acho que esse acompanhamento é necessário, mas também você tem que entender em qual momento você está, para se deixar também passar por isso. Eu acho que o tratamento psicológico ele é fundamental para mim, em todas as perdas que eu tive, histórico do Vini, a parte psicológica para mim foi a principal. E eu acho que faltou ali foi o psiquiatra entender melhor a situação. Sim. Em que momento que ele ia ter que entrar, a dosagem, que eu acho que a dosagem foi muito alta, teve muito mais efeito adverso do que bom. E aí eu levantei ali e falei, acho que eu vou tentar tirar o remédio e vou voltar com o psicólogo e com o psiquiatra. Tirei o remédio e aí parou os tremores, parou aquela sensação de que o mundo ia acabar. Falei, tá, voltei no psiquiatra, ele falou, vamos deixar, nesse momento, vamos deixar você, vamos passar só com a psicóloga. Consegui a psicóloga, tô em acompanhamento com ela até hoje. E foi o momento que eu consegui ver que eu precisava viver o meu luto. Eu preciso me despedir dela. Eu preciso saber que aquela festa de 15 anos que eu já tinha pensado, que aquele primeiro aninho, todos os mêsversários que já estavam na minha cabeça, não vão estar aqui. Você precisa de um apoio. Isso veio do meu esposo, da minha família, do meu filho e da psicoterapia. Sim. E a psicóloga que eu encontrei era especialista em luto. Importante. Era especialista em luto. Então, hoje a gente fala, eu consigo falar com ela
da Maitê, do Luca. E o quanto eles trouxeram um ensinamento para mim e que eles partiram no momento deles, da forma deles, e que eu carrego eles no meu coração e aqui comigo. Tatuado. Tatuado. Foi um presente da minha amiga, a própria tatuadora, também acompanhou o processo de perda, porque na época que eu descobri a gestação da Maitê, eu já estava com uma tatuagem fechada. Eu mandei mensagem para ela, falei, você me espera. Daqui 9 meses, um pouquinho mais depois da amamentação, porque eu vou amamentar, eu venho. Quando ela soube da perda, eu falei, eu quero trazer eles pertinho de mim. Falei, eles estão aqui no meu coração, mas eu quero eles num lugar onde eu possa abraçar. Sim. E a gente tem um carinho muito grande pelos filmes da Disney. Não sei se vocês assistiram o filme Soul. Não lembro. Deve ter assistido, né? É aquele que ele tem as alminhas. Sim. Vem pra terra. Sim. Eu falei, eu quero. Minhas 2 alminhas. Tenho a minha Maitê e meu Luca aqui. Que no momento de saudade, eu abraço. É o palpável que eu tenho deles, né? E é o suporte emocional que a gente tem da família, dos amigos, da psicoterapia. E que vão fazendo o que eu levo hoje para a vida, o que eu falo para as minhas mamães na UTI neonatal, um dia por vez. Vamos comemorar a vitória de hoje. Então vamos aproveitar, já que você tem esse acolhimento, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mamães. Meu apoio, meu suporte, quando eu não tinha o atendimento psicológico, o atendimento psiquiátrico, foram as páginas, foi o Voz das Mães, foi as mamães que já tinham perdido o bebê, porque é onde a gente encontra um pouquinho de conforto, onde a gente encontra um carinho de alguém que vai falar para você, eu tô aqui. E hoje eu sou imensamente grata pelo Voz das Mães, pelas 2 mamães que viraram para mim e falaram, olha, eu devolvi meu bebê, a minha princesa tá aqui crescendo, e que falaram para mim, vive o que você tiver que viver. Um dia por vez. Se hoje você tá aqui para contar a sua história, é porque você tinha que viver aquilo, porque algum ensinamento você vai trazer para alguém. E é como gratidão por tudo que eu recebi de apoio dessas mães, desses vídeos que naquele momento era o que eu tinha, porque às vezes a nossa família não sabe como abordar. É por agradecimento a tudo isso que eu venho aqui dizer. Precisa desabafar, não está encontrando alguém que ali vai te acolher da forma que você precisa, procura às vezes um apoio num vídeo, conversa com uma outra mamãe que está passando pela mesma situação ou que já passou, porque às vezes é dali que você vai encontrar uma esperança para levar um dia por vez. É difícil, nunca a gente vai esquecer o que a gente passou, ficam marcas na gente para sempre, mas que trazem pra gente algum ensinamento. Hoje eu sou extremamente grata pela passagem dos meus bebês comigo, porque eles me ensinaram a ser humana, eles me ensinaram a tratar cada mamãe, cada bebezinho que eu atendo, e me ensinaram a que, se em algum momento eu não estiver me sentindo acolhida por um médico, por algum profissional, eu tenho que falar, eu tenho que me comunicar para que outra mamãe não passe pelo que eu passei. Então, se em algum momento você sentiu que não foi acolhida, que alguém falou alguma coisa ali que te magoou, abre ali um chamado, um saque, alguma coisa. Você não precisa diretamente, me tratou mal, falou assim, assim, assado. Só coloca um pouquinho mais de humanidade. Atenda com um pouquinho mais de carinho. O profissional tal só precisa ser um pouquinho mais cuidadoso. Eu também não sou do tipo de pessoa que bate de frente, que fala na hora. Eu guardo, mas eu coloco lá um pouquinho mais de humanidade, um pouquinho mais de carinho.
Porque às vezes essa devolutiva que você está dando para aquele profissional vai evitar uma ferida numa outra mamãe. É verdade. Ju, obrigada por você compartilhar. Eu que agradeço. Obrigada por você vir me contar da sua gestação. Estou muito feliz. E eu desejo muita saúde, muito mesmo. Amém, Nath. Obrigada. É isso. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. É um episódio importante a gente falar sobre o luto gestacional. É um tabu muito grande ainda, infelizmente, mas que a gente consiga, em encontros como esse, falar um pouco mais, soltar um pouco mais essa voz. É isso. Não esqueça de compartilhar, curtir, se inscrever no canal. Isso é muito importante pra gente chegar em outras mamães também. E é isso. Até o próximo. Obrigada. Tchau, tchau.